Olá, galerinha! Estava aqui ansioso já para a gente fazer a nossa revisão e partir para a prática. O que é a prática? É o exercício, as atividades. Porque diante da revisão vocês vão rechear o conhecimento já adquirido na aula, ampliar mais. Ou seja, teve alguma coisa que você não viu? Vai ver agora, né? Aí depois fazer o exercício com aptidão, né? Com sabedoria. Vamos lá? Continuando, olha aí. A liberdade e o existencialismo, a relação homem e mundo. Vamos lá. Revisão do nosso conteúdo. Galera, nós vimos sobre um conceito muito assim breve, tá? Poderemos até adentrar bem na filosofia, mas vocês podem fazer isso, tá? O que é liberdade? A liberdade humana é admitida como absoluta. Temos a escolha de agir de modo ou de outro, né? Dependendo das coisas que nos constroem. Temos essa possibilidade, tá? Por exemplo, lá na Grécia, a liberdade era exercida no espaço da cidade, lá no Ágora. E lá na Idade Média, a noção de liberdade está ligada ao interior da pessoa, relacionada ao próprio eu. Então tá aqui já era exposto no coletivo, que é o próprio eu. E na modernidade, o sujeito age pela força de sua vontade. A gente vai ver, inclusive, lá na frente algumas aulas, com Nietzsche, Schopenhauer, etc. Independentemente dos constrangimentos que sofre, tá? O que é existencialismo? Após a Primeira Guerra, inicia o quê? Uma reflexão sobre o eu, né? A identidade humana. O eu, você, etc. O homem contemporâneo encontra-se só, no vazio, perplexo, e às vezes na angústia diante das perguntas fundamentais. Que valor tem a existência humana? É possível compreender o mistério da liberdade humana? O ponto de partida para a filosofia existencialista está expressa na frase de Sartre. A existência precede a essência, ou seja, eu existo primeiro para depois criar uma essência. É aquilo que o Hobbes fala no livro. Nós nascemos livros em branco. John Locke, especificamente, desculpa, é John Locke. Nascemos uma página em branco e vamos escrevendo ao longo da vida. A relação entre liberdade e existencialismo. Para o existencialismo, que define inicialmente a existência humana, é a sua identidade, determinação, tá? Não tem nada pronto. A vida humana é uma ação, uma prática, no dia a dia. O homem encontra-se lançado nesse mundo com a consciência de que sua vida está por fazer ainda. A existência humana precede qualquer noção de finalidade, essência, de valor, de determinação, etc. O modo de ser humano é um poder ser, tarefa para si mesmo, ser em autodeterminação. O homem é um ser lançado nesse mundo. O homem encontra-se lançado no mundo com a consciência de que sua vida está por fazer, uma ação. O ser humano está condenado à liberdade. Qualquer atitude que tomar será sempre um ato livre. Ao tomar uma decisão, o ser humano está sempre só, pois a decisão é sempre um ato solitário. Mas, ao mesmo tempo, tem que ser responsável, tá? O ser humano está condenado a existir, condenado à liberdade. O homem é obrigado a assumir a sua existência. Ó, galera, essa questão do condenado não é que ele vai se ferrar, não. É porque você está condenado no sentido todo na vida, principalmente quando vocês constituem família. São decisões que vocês vão tomar. Então, a liberdade está em sua volta lá. Tá bom? E olha, faz atividade aí, daqui a pouco a gente volta. Até mais. Tchau, tchau. Oi, galera! Estava assim aguardando para ver se vocês conseguiram responder todas as perguntas, bem fáceis. Poderá alguma bem complexa, mas bem fácil solução, tá? Os professores presenciais irão mandar as dúvidas aí pra gente e já começar a fazer essa interação.
Vamos lá para a nossa Tirando Dúvidas, sendo um componente curricular de filosofia, resolução da atividade de sala, tá? Vamos ver se a resposta de vocês vai em acordo com a nossa. Questão 1. A essência humana é construída durante sua vivência, a partir de sua experiência no mundo e de suas escolhas, uma vez que possui liberdade incondicional. Em outras palavras, nessa linha de pensamento, o ser humano é um ser que possui toda a responsabilidade por meio de suas ações. Assim, ele cria ao longo de sua vida um sentido para sua própria vivência. O texto está fazendo alusão ao, letra A, contexto sem pretexto, B, mundismo, C, existencialismo, D, criacionismo e Deus. E aí, qual é a resposta aí? Essa tá fácil, tá? Não tá... Inclusive no texto lá eu coloquei, já tá dizendo tudo, qual é a resposta. Se você, além de prestar atenção na aula, né, você ler bem a fazer essa leitura, você vai entender. Inclusive coloquei palavras lá que não tinha nada a ver, só para vocês eliminando. Porque lá no Enem, em alguns momentos, vocês podem utilizar a regra de eliminação. Essa não tem nada a ver. É o seu pensamento. Essa já tem. Vamos lá para a resposta, Lei? Bem interessante. Claro, gente, estamos falando do existencialismo. Então, ao longo de sua vida, um sentido. Temos que criar, tá? Gente, às vezes você fala, a vida não tem sentido. Mas quem vai criar o sentido, segundo o existencialismo, é você, é eu, etc. Tá bom? Tudo somos nós. Olha só como somos condenados a essa liberdade. Mas como fazer isso? Aí que tá. Procurar o caminho adequado. Questão 2. Para o existencialismo, o que define inicialmente a existência humana é a sua indeterminação. Nada pronto. Diferentemente dos demais seres, o homem encontra-se lançado nesse mundo com a consciência de que sua vida está ainda para ser construída. Essa abertura da existência humana difere do mundo fechado que caracteriza o reino animal, inscrito no reino do determinismo. Ora, onde há liberdade, há também previsibilidade. Portanto, a existência humana escapa e transcende aos poderes da previsibilidade científica. Texto de Celito Meia, né? Agora a pergunta é, das frases abaixo, tem várias lá, qual define a corrente de pensamento chamada existencialismo? Qual frase define? Falamos na aula, tá? A letra A. A existência precede a essência. B. Penso, logo existo. C. Conhece-te a ti mesmo. D. Só sei que nada sei. E o homem é bom para a natureza, mas a sociedade o corrompe. E aí? Qual dessas frases aí, ela se enquadra melhor, ou a única, né, não sei, na corrente existencialista? Pensa bem, já deu um tempo, vocês responderam. Vamos lá por eliminação, olha aí. Funciona assim. Gente, claro que exige muita leitura, tá? A existência precede a essência. Vamos deixar essa no cantinho aqui, que ela parece ser boa. O penso logo existe é de Descartes. Já não entra nessa questão. Conhece a ti mesmo, poderá entrar, né? Mas a frase que mais... Só sei que nada sei, de Sócrates também, de Sócrates. O homem é bom para a natureza, mas para a sociedade o corrompe. Essa daqui podemos colocar no pensamento de Rousseau, etc. Então, a mais adequada, né? A existência precede a essência, inclusive está no texto. A letra, agora, gente, se liga no Enem, quer falar a letra. Vamos se ligar, galera, porque se vocês têm um objetivo a seguir, é mais fácil encontrar os meios a alcançá-lo, tá? Quando a gente tem um propósito, um objetivo, é bem fácil encontrar os caminhos. Questão 3, tirei lá da UEMA. O tema da liberdade é discutido por muitos filósofos, tá aqui, Por exemplo, no existencialismo francês, Jean-Paul Sartre é o mentor, né? Inclusive daquela frase anterior.
particularmente compreende a liberdade enquanto escolha incondicional. Então tá aí. Entre as afirmações abaixo, a única que está de acordo com essa concepção de liberdade é o homem primeiramente tem uma essência divinizada e depois uma existência manifestada na história de sua vida. Olha. B. O homem não é mais do que aquilo que a sociedade faz com ele. C. O homem primeiramente existe porque, sendo consciente, é um ser em si e para o outro. D. O homem é determinado por uma essência superior, que é o Deus da existência, pois primeiramente não é nada. E. O homem primeiramente não é nada, só depois será alguma coisa e tal como a si próprio se fizer. Eita, essa daí tá... Essa última tá bem nessa perspectiva, tá? E aí? Qual é a resposta? Vamos lá? Então, a resposta adequada para essa questão, então tá aí, ó, se liga no Enem, né? Entre as afirmações abaixo, a única que está de acordo com essa concepção de liberdade é essa daqui, ó. Aqui já tá, ó, você já sabe qual é, enquanto escolha. Então, é aí, o homem primeiramente não é nada, ele existe, precede, né? A existência precede. Só depois será alguma coisa, a liberdade incondicional, como a si próprio, se o fizer. Aqui posso até colocar, a existência precede a essência. Então, vai depender daquilo que você construir. Ok? Vamos lá para a próxima questão. Galera, ó, o primeiro passo do existencialismo é pôr todo o homem na posse do que ele é e submetê-lo à responsabilidade total de sua existência. É o primeiro passo. Assim, quando dizemos que o homem é responsável por si mesmo, não queremos dizer que o homem é apenas responsável pela sua estrita individualidade, mas que ele é responsável por todos os homens. Então tá aqui. Aí é um texto de Sartre, tá? Sobre o existencialismo é um humanismo, ou seja, você não está dizendo que é responsável por si só, o eu, isolasse o outro, não. Responsabilidade pelo outro também. Porque você não vai querer se relacionar com a pessoa, um exemplo, constituir um filho e abandonar, não. Cadê a responsabilidade ali? É só se defender você e sair e deixar o outro abandonado? Não. Você tem que pôr à prova a questão da responsabilidade pelo outro também. Isso na sociedade, né? Não adianta você dizer, só porque eu me relaciono, não. Em todos os âmbitos temos que pensar isso. Imagine como seria a sociedade boa, né? Se pensarmos nessa perspectiva. Então, é necessário que eu estenda essa responsabilidade por mim mesmo para o outro. Porque o eu e o outro existimos, tá? Imagina eu chegar na padaria e não tem pão. Por que não tem pão? O padeiro não tá. Inclusive tem música, né, que fala isso. Então olha só como precisamos uns dos outros. Nessa perspectiva. Imagine se existisse professor, se não existisse alunos, estudantes. Será que existia professor? Claro que não. Então é nessa perspectiva, né? A sociedade ela vai movimentando um dependendo do outro, é responsabilidade. Então, Sartre quer dizer que ela estende a sua responsabilidade ao outro, tá bom? Vamos lá, continuando ali. Então, descreva a sua opinião sobre o texto de Sartre apresentado, né? Tira isso aqui, apresentado anteriormente. Então, assim, coloque sua opinião, tá aqui, ó. Questão da responsabilidade do outro. O primeiro passo é posse, agora coloca a sua opinião. Essa é uma questão objetiva. Cada um vai dizer, professor, eu penso assim e assado. Eu trouxe uma resposta, né? Mas ela não é padrão, ela não é matemática, ela não é fixa, geral, universal para tudo, não. É uma análise, tá? Porque eu pedi a sua opinião, tá bom? Vamos lá? Qual é a sua opinião aí? Manda pra gente. E a opinião do professor tá aqui, ó. Na perspectiva do texto, entende-se, ó, nessa perspectiva desse texto anterior aqui, ó. Tá? Entende-se que a atitude humana enquanto indivíduo
reflete ao coletivo, tá aqui, é bem interessante isso. Ela reflete, tá? Ao ponto em que permanecer no silêncio configura uma omissão diante de fatos considerados absurdos. Às vezes, ó, veja bem, às vezes você vê um fato absurdo, você tem condições de oferecer apoio e pode ser uma omissão. A responsabilidade de cada um, enquanto indivíduo, é muito maior do que deduzimos, pois ela se estende em toda a sociedade, olha. Não é uma responsabilidade individual, mas coletiva, no certo. À luz do existencialismo, o homem é a projeção que ele faz de si mesmo. Ele tem a responsabilidade de quê? De um futuro a construir, de maneira solitária? Não, tá aqui, galera. Coletivo. Tá bom? É diante dessa perspectiva. Então, veja bem. Essa resposta eu coloquei, essa pergunta, vem aqui comigo. Eu apresentei essa pergunta para a gente já aguçar um pouco as nossas críticas, tá? De vocês, principalmente. Aludindo às suas opiniões. Inclusive, se vocês têm capacidade e desejam, fazer um debate, né, quanto a isso. Ó, a minha responsabilidade se configura apenas a mim, porque a questão da existência, do eu nesse mundo, ela reflete no contexto da aula, para que eu possa entender que eu tenho minha liberdade, posso usar para o bem ou para o mal, porém ela vai afetar, além de mim, o coletivo. Uma pessoa que convive no antro da família, aquilo que ele decidir vai refletir na família, somente nos pais. Decida coisas boas, porque vai refletir coisas boas, né? Então, as decisões têm que ser tomadas juntas, reflete, analisa. E lembra que no existencialismo você está sozinho, é solitário para tomar uma decisão. Claro que é. É o seu eu, os pais vão dar a opinião deles, vão configurar essa perspectiva, mas a decisão é de cada um de vocês. E o existencialismo vai dizer, olha, as decisões que eu tomar na minha vida refletirão questões, consequências boas e, de uma outra maneira, consequências ruins. Então, assim, antes de agir, o conselho que eu dou é tomar decisões, é refletir antes, tá? Não seja o homem primário e o terciário, o homem primário, secundário e terciário, aquele que leva já quer revidar imediatamente sem pensar. Não. O terciário é aquele que reflete, analisa, se for algo ruim, deixa quieto, né? Se afasta, se isola, etc. Nessa perspectiva, tá? Então, o futuro que vocês vão tomar é esse. E essas questões nessa aula muito legal para trazer à tona. Terceiro ano, momento de decisões, indecisões. Tem certezas, outros têm incertezas. Onde vocês moram, na comunidade, o que eu posso fazer útil aqui no futuro? Olha só essa ideia. Acho que eu vou estudar agronomia para ajudar minha comunidade aqui. Eu vou estudar sociologia, ciências sociais para ajudar minha comunidade quilombola. Eu vou fazer um trabalho para ser professor, trabalhar na minha comunidade indígena. Olha só que interessante, né? Vou ser professor nessa área. E aí está posto, tá? Aproveite. E obrigado por ficar aqui até nesse momento da nossa aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.